gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E aí, galerinha, como é que você tá? Tudo bem com você? Que bom que nós estamos juntos de novo aí, porque hoje é um dia especial. Aliás, setembro é um mês especial, não é mesmo? É o mês da nossa querida pátria, né? Com certeza. A pátria que eu carrego no nome. Olha só. Felipe Brasil. Isso que é homenagem, não essa singela menção que nós fizemos. Com certeza. E não é só Brasil, mas também é o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Olha Sul, só, que no dia 20 de setembro comemora aí a Revolução Farroupilha. Várias informações lá no Google, você vai encontrar bastante informação ali, né? E por isso a gente fez essa menção aí, pastor. Com certeza. Porque hoje o tema tem tudo a ver com o mês de setembro. Com certeza. Porque o tema de hoje é dependência ou morte. Você errou, pastor. Hã? Não é independência que fala lá? Mas é dependência, é uma propriedade. verdade. Independência é a questão do Brasil. No nosso caso aqui, É nós dependência. vamos mostrar pra Dependência você ou morte. que ou você aprende a ser dependente ou Já game é. over. Então vamos orar? Vamos orar, claro. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Nós vamos falar de um tema muito importante agora. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude para que entendamos aquilo que a tua palavra nos diz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glórias. Meu pastor, com exceção dos nossos dois colegas que ainda são solteiros, nós temos filhos. Com certeza, Né? olha E você só. sabe que o São bebê lindinhos. são lindinhos. São extremamente dependentes. Só que isso Total. não é pra vida toda, né? Total. Sabe que eu tenho experimentado a independência dos meus filhos? Olha aí, eu vejo Não assim, tem eu sido vejo a fácil. dor no olhar ali. Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Sabe, eles já comem sozinhos, gente. Que momento. Terrível isso. Eu dava na boquinha, agora já era. Mas isso é ruim pra nós, somos pais que tá acostumado com a criança, bebezinha, né? Aquela puti. Sim. Mas por um lado é bom porque é o que nós queremos, né? Que a Claro, criança é verdade. cresça, se Se desenvolva. desenvolva, A independência é algo normal na vida normal da gente aqui. Só que na vida espiritual, a independência pode ser um problema. Na vida espiritual, a independência pode ser um problema. Mas como assim? Tipo assim, eu não dependo de Deus pra nada, pastor. Pera aí, ó, Deus não me dá comida, Deus Vai. não me dá... Você não depende de Deus? Não, eu consigo comer Você sozinho, aí eu não consigo... depende de Deus. Então, Então, Ju, cancela a capela aqui, porque não faz... Vamos embora daqui, você não precisa depender de Deus. Pastor, a verdade é que... Claro que a gente depende Depende de muito, Deus. e muito. Apesar de Deus não vir como um pai com a comida na boca lá pro filho, nós dependemos de Deus de muitas outras maneiras, de muitas outras formas. A gente vai falar disso hoje. Aqui, né? Exatamente. A grande pergunta é, por que eu preciso depender para não morrer? É isso aí. Do que é que eu preciso, de quem é que eu preciso ser dependente e por quê? Essa é a grande questão. Aí tem um livro na Bíblia que vai nos ajudar aí, que é o livro de Romanos, lá no capítulo 7. Esse livro da Bíblia vai explicar qual é o grande problema nosso, ser humano que nasceu nesse planetinha aí. Romanos 7 fala dessa realidade que nós temos em relação ao pecado, né? Fala que nós estamos numa guerra. Nessa guerra aqui, nós somos escravos. Escravos de quê, Felipão? Do pecado. Escravos do pecado. E o texto diz assim, eu até quero fazer o bem, que eu entendi que o bem é legal, mas eu vejo que na minha mente, no meu corpo, tem outra lei que funciona, que me escraviza e eu não consigo fazer o bem, mesmo sabendo o que é o bem. Então aqui Paulo em Romanos 7, ali a partir do versículo 19, ali 18 até o 21, fala que assim, a gente está num conflito. Conflito, uma guerra. A minha mente quer uma coisa, o meu corpo quer outra coisa, e a coisa vai indo para outra coisa, você vai para um lado, vai para o outro, e assim a coisa dá ruim. É mais ou menos isso aí. Precisa-se de uma revolução urgente, porque nós somos escravos. E falando em independência, pastor, essa independência acho que foi meio fake aí, não foi? Do dia 7? A 7, a independência brasileira, porque assim, ó, assim, Não teve guerra? não teve guerra, não teve guerrilha, não teve nada, não teve nenhum tipo de revolução. Pois é. Inclusive, historicamente, se você pesquisar, você perceber que a declaração, o decreto que declarava a independência do Brasil já foi assinado no dia 5, 2 dias antes.
Ah, é? pela Imperatriz Leopoldina. Então é tudo fake mesmo o negócio. Tava ali, só que precisava da declaração oficial, Aquela aquele coisa, momento tá. épico de filme, né? Pega a espada e eu declaro a independência e tal. Independência ou Que foi no morte. dia 7, Independência, as Marchas do Ipiranga. Você sabe ouviram? que eu fico pensando que muitas vezes esse teatro aí que foi feito da independência, coisa toda, independência ou morte, não sei o que e tal. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus, né? Às vezes a gente fala assim, Deus, eu sou o cara, agora não separo mais, Senhor. agora eu dependo do Senhor, eu morro, e passa um pouquinho. Modéstia à parte, Senhor, eu Fake. não preciso do Senhor, eu me viro sozinho. Muita gente faz isso aí. É meio fake também, né? Só que segundo a Bíblia, declarar isso é afirmar que você é um escravo. Quando eu declaro que eu não preciso de Deus, automaticamente eu estou declarando que eu sou escravo, não só do pecado, mas de mim mesmo. Que Segundo a Bíblia, loucura. A nossa mente é corrompida pelo pecado. Sim. Ou seja, você só pode escolher de quem você será dependente. É por isso que na Bíblia compara essa nossa realidade, está lá no texto do capítulo 7, verso 24, que fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lá nos tempos do primeiro século, uma das formas que se tinha de castigar um prisioneiro era amarrando esse prisioneiro a um defunto. Isso era um negócio muito louco. O cara tinha que carregar por onde andava o corpo de alguém que ele conhecia ou não conhecia, e aquele corpo ia... Como é que pode? Apodrecendo, Apodrecendo, né? Aquela coisa toda, você tinha que observar. Então Paulo, ele compara a vida de uma pessoa que é escrava do pecado com isso. É alguém que está carregando um corpo morto, que a qualquer hora aquelas bactérias vão chegar e vão matar quem está vivo. Então quem pode me livrar dessa situação? Aí ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E é tão interessante isso que o próprio Cristo, ele diz assim, ó, quem comigo não ajunta espalha. Você comentou dessa dependência aí, ou seja, ou você está dependendo desse corpo morto que está atrelado a você. Corpo morto. Ou seja, toda vez que você sabe o que é certo, fala, vou fazer, e não consegue, você está vivendo essa guerra aí. Esse corpo morto. Que Ou você está dependendo então desse corpo morto, ou você depende que não tem meio termo. Ou é um ou é outro. Não tem como... Não tem o que fazer. Ou você vai se render para um ou para outro. Por isso tem um texto lá que Jesus ele fala, lá em Lucas, se não me engano é capítulo 9, certo, Filipão? Jesus ele dá uma dica assim, ó. Uma dica de uma revolução na tua vida, assim. Lucas 9:23. Já que estamos falando em revolução de novo aí, Ah, Lucas. Revolução Farroupilha, essa aí não foi tão fake, né? Porque essa aí teve guerra, teve guerrilha, teve não sei o que e tal. Essa Sim, foi revolução. essa né? foi. No final não foi muito feliz, mas deu tudo certo. Sim. Depois você pesquisa na história aí também. Não vamos se colocar em Não situação vamos se complicada. colocar numa né? situação complicada. Pode ser Lucas o- 9, 23, disse assim, ó. Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e me segue. Ah, mas isso aí... isso é se negar a si mesmo. Mas, cara, a pergunta que eu me faço é assim, ó, como acontece essa dependência diária? Porque assim, ó, nem tudo assim eu penso, Deus, assim, eu levanto, beleza, faço a minha oração, Deus está comigo. Mas assim, cara, eu tropecei assim, tal ali, sabe, quando dá aquela resvaladinha no dedinho mindinho, aquela coisa toda, e pá, vem aquela coisa assim, aquela dor assim, e vem um negócio assim estranho na cabeça. Assim, desgraça É, aquela coisa assim. do... Então, como Sabe é por que, isso como é, acontece, que é pastor? isso? Sim. Desculpa, Filipão. Porque segundo a Bíblia, nós temos uma natureza do mal dentro da gente. E aí você fala assim, como é que a gente pode vencer essa natureza? Aí Jesus fala, entra pra guerra. Como que eu venço essa guerra? Aí Jesus fala, se rende. Opa, olha Sim. só, gente. Olha só, presta Sim. atenção aqui. Uma guerra, ela é travada através de estratégia e de batalhas. Não tem como vencer o inimigo se você não ter uma estratégia e você não lutar contra ele. Não tem o que fazer. Só que quando nós falamos do pecado e do inimigo, e muitas vezes, ou melhor, o maior inimigo, o meu maior inimigo sou eu mesmo,
as minhas O tendências. pecado, ele habita em Sim. mim. Então eu sou meu pior opressor. A estratégia é única. E quem elaborou essa estratégia não somos nós, não fomos nós. O próprio Deus elaborou essa estratégia. E a batalha, ela acontece aqui, ó, na minha mente. Eu comigo mesmo. Que coisa doida isso, né? E Jesus, ele diz o seguinte: você não tem condições de vencer essa guerra. Porque dentro de você tem um parasita aqui. Tem jeito. Tipo assim, dentro de você tem um traidor. Olha que Olha loucura. só. E Jesus fala assim: você não tem como vencer essa guerra, a não ser que você se renda para mim. Então, a guerra contra o pecado é a única guerra que a vitória vem porque você se torna dependente de algo, de alguma coisa. É interessante a gente pensar também que a gente está falando de guerra. E no contexto de guerra, no contexto de luta, sempre tem um único vencedor. Então você pega a Primeira Guerra Mundial, tem um vencedor. Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo lá faz os grandes grupos e saem os vencedores. Ou seja, todo o resto da galera perdeu. E quando a gente vai falar de vida espiritual, aqui tem um negócio que atrapalha às vezes, porque eu uso o meu colega como referência. Porque já que é uma guerra, então eu estou lutando contra mim, só que eu estou usando o pastor André como referência. Só que tem um aspecto que ele já venceu. Daí eu olho pra você, tem outra coisa, aí eu fico assim, sem norte, eu vou olhar pra ele, eu vou me espelhar em você, eu vou me espelhar no Luan, em quem eu vou me espelhar? Olha aí, Felipão. Aí fica difícil você lutar numa guerra onde você não, já não é justa, e você usa várias referências, aí se torna impossível de ganhar. E aí vem Jesus com negue-se a si mesmo e se submeta a mim. Por que, Felipão? Porque ele, de forma pessoal, consegue me ajudar. Porque se eu olhar pra você, você toca violão, eu não toca. Aí eu vou achar que pra ser crente eu tenho que tocar violão. Olha aí. Pra fazer a glória de Deus eu tenho que tocar violão. Nada a ver. Só que ele toca baixo, aí eu falo, poxa, mas então agora tem que tocar baixo? Então eu tenho que aprender baixo ou violão? Nenhum dos dois. E não só porque Jesus conhece a gente, mas é porque ele foi o cara que venceu a revolução. Com certeza. Tipo assim, se teve alguém que veio e falou assim, matou no peito, entrou na guerra, matou no peito e falou assim, eu vou vencer. Se nessa questão aí de dependência, independência, revolução, não sei o que, o cara de tudo isso então foi Cristo. O ser humano mais dependente de Deus que já pisou neste planeta chama-se Jesus Cristo. Porque ele sabia que o ser humano só é capaz de vencer esta guerra rendendo-se completamente a Deus. É mais ou menos assim, quando o diabo vier tentar você, peça que Jesus vai abrir a porta. E aí, fight! E deixa a coisa acontecer. Agora, se você diz assim, eu quero ser independente, e você quiser enfrentar o pecado, enfrentar a si mesmo, enfrentar Satanás sozinho, vou te falar qual é o final. Você vai perder. E vai perder feio. E é por isso que Paulo ele deixa um conselho para nós, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cara, esse conselho é um negócio assim, ó, que pra mim é extraordinário. Porque ele fala assim, ó, logo já não sou eu quem vive. Olha que coisa. Pronto. Mas Me rendi. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh, mas esse verso é raizão. Cara, que Esse verso, coisa. porque ele fala assim, eu sou tão dependente desse Jesus coisa. que... Já não sou eu que vivo mais, já não é a minha vontade, Não de nada. é a vontade dele. Diabo, vai falar com Jesus que agora ele vive em mim aí, eu não quero mais papo comigo mesmo. Que loucura, né? Você tem noção do que é isso, gente? Olha só. Isso é dependência a nível hard de Deus. Dizer assim, ó, aquilo que eu como não sou eu que como. É aquilo que Deus quer. Deus, o que o Senhor quer que eu coma? Aquilo que eu penso, cara, já não é mais o André que pensa, não é o Rafa que pensa, não é o Felipe, não é mais aquilo que a gente sabe que a gente sabe que é mal. Deus, o que o Senhor quer que eu pense? Cara, que loucura. Aquilo que eu faço não é a minha vontade de fazer. É Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Gente, isso não é algo tão simples de ser feito. Não, é por isso, pastor, que nos dois textos que você leu por último, há um elemento básico que diz assim, dia a dia. Ou seja,
Hoje eu decidi ser dependente de Deus para vencer o pecado. Só que isso não garante que amanhã eu seja dependente. Porque todo dia eu tenho que travar essa batalha comigo. Falar assim, hoje eu quero viver independência ou quero viver dependência. Então você vê a gente pastor assim, ó, esses caras são dependentes de Deus, sim, mas eu posso sair daqui. Em algumas áreas da minha vida eu simplesmente falo assim, Deus, aqui quem manda nessa área sou eu. É aí que vem as nossas derrotas na vida espiritual, entendeu? E Paulo, ele em 1 Coríntios 9, o verso 24, ele começa a falar da trajetória de um atleta. E aí ele termina no verso 27 dizendo assim, eu vou disciplinar meu corpo como um atleta. Ou seja, eu vou treinar diariamente para fazer o que eu tenho que fazer, aquilo que Deus quer. Porque eu vou fazer isso e eu vou fazer, e fazendo isso eu vou mostrar para os outros o que Deus quer. Para que a minha vida possa ser uma vida de exemplo. Aí a gente para pensar no Bolt. O Bolt ele treinou 4 anos. O Usain Bolt, o cara mais rápido do mundo. Treinou 4 anos para uma Olimpíada para correr 9 segundos. 4 anos para 9 segundos. Às vezes a gente acha que as nossas grandes lutas vão durar uma eternidade. Mas não é. A nossa grande luta vai durar 1 segundo. O sim ou não, o pecado está ali. Eu tenho 1 segundo para aceitar ou recusar o pecado. É o segundo, eu me preparo para 1 segundo. 1 segundo da decisão. Exatamente. Só que para isso eu preciso diariamente estar com Cristo, porque eu não sei quando vai ser o segundo. Independente do pecado que a gente cometa, todo pecado tem a mesma raiz. É levar você a agir independente daquilo que Deus orienta. Vamos encerrar aqui então, pastor? Se a gente fosse considerar qual é a maior guerra, é a guerra contra o pecado. Quem é o maior opressor nessa guerra? Não é Satanás. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Em mim há o ponto fraco do esquema, certo? Qual é a maior revolução que aconteceu no meio dessa guerra toda? Não foi a farroupilha. Não foi a farroupilha, nem foi a independência do Brasil. Não. Essa aí tá bem longe de ser. Revolução de Cristo. Revolução Essa foi a maior de todas. A cruz. O cara viveu uma vida perfeita. Eu falo o cara, né? A cruz. Ele viveu uma vida perfeita e se rendeu completamente ao Pai. Essa é a maior revolução da história. E por último, a maior vitória. Sabe qual é a maior vitória no meio dessa guerra? É a rendição. Quando eu aprendo a depender completamente de Deus, hoje e todos os dias. O nosso desafio para você nessa semana é que diariamente, como a Bíblia fala, dia após dia, não seja afobado, não queira vencer todas as batalhas da sua vida de uma vez só, porque se você quiser ser assim, você será derrotado, não tem jeito. Mas dia a dia, uma batalha por vez, coloque nas mãos de Deus e você vai ter a certeza de que você sairá vitorioso. Porque você vai experimentar não viver em si mesmo, mas viver em Cristo. E Ele já é o vencedor. Que Deus te abençoe. Feita a pergunta, dependência ou morte? Você decide. Deus, não é fácil ser dependente. Vivemos em um mundo onde pregamos a independência, pregamos e defendemos a independência das minorias, nós defendemos que todos são iguais. Essa é a vibe onde nós vivemos. Só que de forma contrária a isso, nós temos que depender de Ti, depender do Pai, para que nós consigamos chegar ao céu, Pai, onde nós seremos libertos do pecado. Nos ajude a entender, Pai, que nós precisamos ser dependentes hoje para viver a eternidade de forma independente. Não permita, Pai, que nós vivamos uma independência por 10, 20, 30, 40, 50 anos e percamos a independência eterna, Pai. Por favor, nos ajude a dependermos de Ti. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Brava gente brasileira.